Elizabeth Salvador, bem-vinda. Neidinha, que bom te ver. Fica aqui comigo. Vamos falar hoje sobre um assunto. Oi, Neidinha. Só aguardar o pessoal entrar. Aos poucos o pessoal vai entrando e a gente começa. Enquanto isso, escuta a música do Almir Sater, Maneira Simples. Oi, Paola. Bem-vinda. Vamos fazer contato com a CNV um pouquinho? Ângela, bem-vinda. O pessoal está entrando e a gente vai aguardando. Quase que eu começo a cantar. Não dá. Obrigado, Paola. Enquanto isso, ouve o Almir Sater. Adoro essa música porque ela fala da maneira simples de viver. A gente só precisa viver com coisas simples. Coisas que a gente geralmente não pode comprar. O simples. Nada é mais real que aprender maneira simples de viver. E também fala sobre aprender. Tudo é tão normal se a gente não se cansa. Oi, Beth. Bem-vinda. Que bom que você está aí. Fica aqui. Vamos aprender um pouquinho sobre comunicação não violenta. Só aguardando o pessoal entrar. A música já está acabando, já vamos começar. Só esperando mais alguns entrar. Mais uma vez, com a validez da sua luz, a imensidão que a gente vê. Aos poucos o pessoal vai entrando. Já estamos começando. Ó, a música está acabando, já vamos começar. Já são 20 horas e 3 minutos. 3 minutinhos apenas para o pessoal começar a entrar. Deixa eu preparar o meu material aqui, meu roteiro. Olhar Macrame, eu não sei quem é. Quem pode me ajudar aí? Olhar Macrame, só se identifica, só para mim saber quem é. Então, pessoal, boa noite. Dizem que na live a gente não diz boa noite, porque ela é depois gravada e compartilhada, e aí o pessoal vê de dia, vê à tarde, mas não tem como não dizer boa noite para vocês. Uma noite um pouquinho mais fria, hoje amanheceu bem frio. Marcele, bem-vinda. Que bom que você está aí, tudo bem? Fique aí, vamos aprender um pouquinho sobre comunicação não violenta. Comunicação não violenta é algo bem abrangente, mas eu vou dar umas pitadinhas aqui. Eu quero trazer alguns conceitos que eu separei aqui para vocês sentirem a CNV, porque a CNV precisa ser sentida, tem muito a ver com sentimentos. Mas antes de qualquer coisa, eu quero contratar com vocês como é que vai funcionar a nossa live hoje. Eu quero fazer algo diferente hoje, eu quero inclusive que vocês participem, mas vocês não vão precisar aparecer, não se preocupem. Eu só quero fazer algumas perguntas para vocês e vocês vão me respondendo aí em uma palavra, mas não quero criar
expectativas agora na cabeça de vocês. É bem simples, mas é só depois, se der tempo. Mas é bem interessante porque, como eu falei, a CNV ela precisa ser sentida, então é importante a gente sentir. E eu gosto de sempre que vocês levem o que vocês aprendem aqui para a prática, porque conhecimento a gente está cheio, a internet está cheio de informações. E a gente não aprende a nadar lendo um livro sobre natação. A gente não aprende CNV apenas ouvindo. A gente não aprende CNV só lendo o livro de comunicação não violenta. É muito importante ler o livro, é maravilhoso, muitos insights. Tem pessoas que me agradecem por ler o livro, por indicar esse livro. Então eu realmente indico para vocês, se vocês não conhecem ainda, o livro do Marshall Rosenberg. Leiam esse livro que vocês vão fazer contato com muita coisa. E o que eu vou compartilhar aqui com vocês é só um pedacinho. Eu já fiz vários cursos de comunicação não violenta, inclusive estou fazendo mais um agora online, porque agora eu preciso também aprender técnicas online de comunicação não violenta. Então daqui a pouco vai ter novidades, surpresas, porque quando a gente está online, fazer sentir é um pouquinho mais difícil. Então eu convido vocês a realmente fazerem contato com sentimentos. Vamos começar então com algo simples. Eu preciso saber de vocês como vocês estão chegando nessa live, como é que vocês estão se sentindo. Por favor, compartilhem o que vocês estão sentindo. Curiosidade, estão se sentindo alegres, felizes, frustrados? Como é que vocês estão? Compartilhe aí comigo, por favor. Quem quer compartilhar como é que vocês estão chegando? É importante para comunicação não violenta, vou repetir, que a gente faça contato com os nossos sentimentos. Lá na infância, a gente é convidado a não chorar. Olha só, a Beth Sassi está curiosa. Que bom, curiosidade é ótimo para aprendizado. Quando a gente é curioso, a gente quer saber, a gente quer aprender. A Paola está se sentindo confiante. Que ótimo, Paola, coisa boa. Isso é maravilhoso, se sentir confiante. Isauro, seja bem-vindo, que bom que você está aí também. Está cheio de monstros aí. Por que monstros? A gente está numa fraternidade, aprendendo um outro curso online que eu estou fazendo, e o nome do curso é Fraternidade Monstros, e eu também sou um monstro, então, só que o monstro no bom sentido, para expandir o nosso conhecimento aí pelo mundo. Que legal. Léo, né? Acho que é Léo, curioso para saber mais sobre o tema que já parece ser incrível. Com certeza, esse tema é incrível. Se vocês quiserem convidar alguém para participar da live, vocês apertam nesse aviãozinho, né, essa seta ali, aparece todos os amigos de vocês e é só escolher alguém e vocês estão apenas convidando a pessoa para a live. Eu agradeço muito se vocês fizerem isso, façam isso. Se vocês acharem, lembro de uma pessoa que pode querer conhecer um pouquinho mais sobre comunicação não violenta, apertem no aviãozinho, lá na lista, selecionam as pessoas que estão online. Se tiver uma bolinha verde, elas estão online nesse momento. Assim que vocês enviarem, elas vão receber a mensagem. Aí elas fazem a escolha se elas querem participar ou não. Ok? Então, convidem os seus amigos para participar. É maravilhoso fazer contato com a comunicação não violenta. Quem estiver fazendo contato pela primeira vez, talvez sejam algumas quebras de paradigmas, talvez não faça sentido algumas coisas, mas eu convido vocês então a se aprofundar no assunto. E se vocês participarem legal aqui da minha live, como alguns já estão participando, eu prometo trazer mais sobre esse assunto, porque tem muita coisa para falar sobre comunicação não violenta, tá bom? Eu fiz um stories antes, umas 2 horas atrás, e eu disse que a comunicação não violenta ela precisa ser sentida. A gente pode sentir ela. Então eu quero trazer para vocês 5 definições, 5 formas de enxergar. Não é definição, é 5 formas de enxergar a CNV. Eu trouxe uma que é uma teoria, que tirei da apostila, e o restante eu escrevi. Então eu achei melhor eu escrever primeiro as maneiras de enxergar a CNV e eu quero mostrar aqui para vocês. Fábio, bem-vinda, que bom que você está aí. Se quiser compartilhar como você está chegando, como você está se sentindo, é importante aqui para o nosso dia de hoje, para a nossa live de hoje. Vamos fazer então, eu quero mostrar então essas 5 formas da gente enxergar a CNV
de a gente sentir a CNV. E aí eu convido você, preste atenção qual que faz mais sentido para você. Qual que é a forma que você fez mais contato. Talvez seja a forma que você começa a enxergar a CNV e começa a levar para a sua vida, a praticar. Tá bom? Obrigado pelo querido, Fábio. Tô com saudade de ti também. A Paola também está aqui online. A Paola, né, vocês são colegas de trabalho, está aqui online também. Então vamos lá. Quais são as 5 formas de entender a CNV? A primeira, eu tirei uma definição da apostila. Essa aqui não foi uma forma que eu escrevi. Essa eu peguei lá da apostila, Ctrl+C, Ctrl+V, coloquei aqui. É uma coisa mais técnica, mas que traz muito aprendizado também. Olha só, CNV é uma forma de comunicação que te ajuda a melhorar os teus... Não, desculpa, já estou lendo a errada. A comunicação não violenta é um processo de entendimento que facilita a harmonização de suas necessidades pessoais com as necessidades de outras pessoas, de uma maneira empática. Ela envolve inicialmente uma mudança de foco. Olha que interessante, uma mudança de foco. Isso é um dos principais convites da CNV. Dos nossos erros e dos erros dos outros para as necessidades de todos. Olha que interessante. Ao invés de olhar os meus erros, os erros dos outros, eu preciso enxergar a necessidade que tem por trás disso. E isso a CNV, a comunicação não violenta, ela nos ensina. Não é tão simples assim. Por outro lado, é essencial aprender uma linguagem que nos permita construir uma relação de confiança com o outro. Confiança. Tão difícil. Qual que é a relação que dura se não houver confiança? Então a CNV, ela nos proporciona essa oportunidade da gente criar confiança. Porque quando eu me conecto com o outro, quando eu entendo o outro, eu crio confiança. Dentro das empresas, principalmente, o líder e o liderado e os pares mesmo, se eles não tiverem confiança entre eles, como é que fica o ambiente? Confiança é essencial no relacionamento de casal, no relacionamento de amigos, a todo instante. E é algo que não se pede. Ah, você precisa confiar em mim. Isso não existe. Ninguém vai confiar em você assim. Você precisa construir a sua confiança no seu relacionamento, seja na equipe, seja em casa. Então, confiança é um processo que precisa ser construído. E a CNV, ela encurta esse caminho com as, vou chamar de técnicas, né? Mas as maneiras de utilizar a CNV nos ajudam a criar um ambiente de confiança. Olha que legal. Essa é uma visão que eu tirei da apostila. Agora eu vou trazer para vocês 4 formas de enxergar, de sentir a CNV que eu escrevi e eu até gostei tanto que eu gravei um vídeo sobre isso e daqui a pouco eu vou colocar nas redes sociais, aí vocês vão ter acesso também ao que eu vou falar aqui agora, tá bom? Então vamos lá. Segunda maneira de enxergar a CNV. CNV é uma forma de comunicação que te ajuda a melhorar os teus relacionamentos, a ter relacionamentos mais saudáveis, porque te mostra um jeito de direcionar a sua equipe, de cobrar das outras pessoas sem a necessidade de utilizar a autoridade e sem precisar passar a mão na cabeça. Porque existem pessoas, existem líderes que usam sua autoridade para pedir as coisas e tem aqueles líderes que passam a mão na cabeça, deixam passar as coisas e ok, tá tudo bem. E mais que isso, olhar para os comportamentos julgados por nós inadequados e entender as necessidades da empresa e da equipe, de mim e do outro, e chegar a um acordo comum que atenda os dois lados. Olha que legal. A gente consegue, com a comunicação não violenta, criar soluções que atendam os dois lados. Como assim dois lados? O meu lado e o lado do outro. O meu lado, o lado da empresa. A gente tem necessidades em comum que precisam ser atendidas. No momento onde eu consigo enxergar isso e consigo chegar a uma solução que atenda os dois lados, tudo fica melhor. Cria-se uma conexão. Depois eu vou dar um exemplo para vocês, ok? Então, já foram 2 conceitos aqui, vejam o que faz mais sentido para vocês. Terceira maneira de enxergar a CNV. A CNV pode ser vista como uma ferramenta para co-criar soluções
mesmo durante os conflitos, mesmo quando a temperatura sobe nos diálogos do dia a dia. A CNV te oferece a possibilidade de enxergar o que tem além dos comportamentos e além das palavras. Te oferece uma chance de entender o porquê da sua irritação com os comportamentos dos outros. Se você for mais a fundo, você irá entender o que você e o outro têm em comum. Aí você procura soluções que atendam os dois lados. Olhar o que precisamos em comum e não olhar para as diferenças. Assim você constrói pontes com as pessoas, abrem-se portas para você se conectar com o outro, se aproximar e resolver conflitos de uma maneira saudável. Olha que legal. Então, a CNV, ela nos ajuda a criar pontes, abrir portas e a gente não olhar para o outro as diferenças. Que bom que nós somos diferentes. Isso é maravilhoso. Quando as pessoas são diferentes, a gente gera infinitas possibilidades de enxergar as coisas, de encontrar soluções diferentes. A gente não olha para o conflito como algo ruim, porque o que gera conflitos são os conflitos de pessoas. Conflitos de ideias é maravilhoso. Se a gente olha só para as diferenças, eu vou julgar o outro que é bom ou ruim, está errado, está certo, e aí começam os conflitos não saudáveis, porque os conflitos de ideias são maravilhosos. Gosto muito desse conceito aqui. Tá fazendo sentido para vocês? Se vocês estiverem gostando, deem um joinha, aperta ali no coraçãozinho, deem um like, mas só se estiver fazendo sentido para vocês, senão, não façam. Façam realmente se estiver fazendo sentido para vocês. Quero ver os coraçõezinhos subindo aqui, isso me deixa mais feliz também. Então, tá fazendo sentido? Queria ouvir um pouquinho vocês. Então, estejam aqui comigo, deem o like aí se estiver fazendo sentido. Opa, escutaram o estouro? É que o fogão a lenha tá ligado aqui do meu lado e tá ligado para não... aceso, né? Que nem minha esposa diz, não é ligado, é aceso. E é verdade. Ele está aceso para me esquentar um pouquinho aqui. Olhar Macrame e a Priscila Romero, lá de São Paulo. Oi, Priscila. Que legal que você está aqui. Vamos lá, então. Quarta maneira de enxergar a CNV. Tem essa e mais uma. CNV é uma possibilidade de você se conhecer melhor. Uma jornada de autoconhecimento. Sabe aqueles dias que nada dá certo? Você está com raiva, se sentindo culpado pelos resultados não estarem acontecendo? Tem dias assim, não tem? Então, a CNV pode te ajudar a entender o que te leva a esses sentimentos e você começa a ter consciência do que está acontecendo com você, como funcionam as suas emoções e o que você precisa para se sentir melhor. Vou até repetir essa parte aqui, olha só. A CNV te ajuda a entender o que te leva a esses sentimentos e aí você começa a ter consciência do que está acontecendo com você, como funcionam as suas emoções e o que você precisa para se sentir melhor. Com isso você consegue prestar mais atenção em você, começa a ter um autocuidado, a se acolher e ter mais autocompaixão e autoempatia. Você começa a fazer escolhas que realmente cuidem de você e incluem as pessoas das suas relações. Olha que legal isso. Quando a gente consegue entender o que está acontecendo com a gente, entender quando a gente está com raiva, principalmente, né? Porque tem coisas que nos deixam com raiva ou nos deixam triste. Por que ficamos tristes? O que eu estou precisando? Por que eu fiquei triste? O que faltou? Né? Porque às vezes a tristeza é por algo ter faltado, alguma expectativa não ter sido atendida. Ou por que eu estou com medo? O que eu posso fazer para que da próxima vez eu não tenha esse medo? Ou o que me deixou com raiva? Por que eu fiquei com raiva? Uma dica para vocês trabalharem a raiva de vocês, né? Tem pessoas que têm mais raiva, tem pessoas que ficam mais tristes, tem pessoas que têm mais medo. Então, vou falar da raiva, que é o que mais gera conflito. O que irrita em você? O que o outro fez? Por que você ficou irritado? O que isso tem a ver com você? Isso é muito importante para a gente começar a fazer contato e ter mais consciência do que me deixa com raiva e aí eu consigo trabalhar isso.
Você só consegue trabalhar em você, você só consegue se autoconhecer se você começar a fazer contato com você mesmo, com as suas emoções. Fala-se muito em ter controle sobre as emoções. A gente não tem controle sobre as emoções. A gente pode fazer a gestão dessas emoções. E a partir da consciência do que me deixa com medo, triste, raiva, alegre, eu consigo fazer a gestão da minha emoção. Porém, é um processo que precisa ser desenvolvido, essa consciência. Ok? Quinta e última maneira de enxergar, e deve ter outras infinitas maneiras, mas essas foram as que eu encontrei para trazer para vocês, tá? Porque eu escrevi aqui. Comunicação não violenta é uma forma de desenvolver a sua espiritualidade, porque ela te ajuda a ressignificar algumas crenças, quebrar alguns paradigmas e fazer contato com a sua essência e também a desenvolver a liderança da sua vida. A CNV te ajuda a trazer mais paz, compaixão e amor. E aí, quando você fala de um lugar de paz, amor e compaixão, você está conectado consigo mesmo e com os outros, criando mais conexão, um outro olhar sobre a sabedoria das relações. A sua comunicação fica mais alinhada com o que você sente, com os seus valores e com as suas necessidades. E você se demonstra mais autêntico nas relações. Isso abre portas para você se conectar profundamente com os outros. Legal, né? Então, a CNV pode, inclusive, nos ajudar a se desenvolver espiritualmente. E aí, quando eu falo aqui de ressignificar algumas crenças, todos nós temos crenças. A gente precisa saber quais são as nossas crenças. O que é crença? É aquilo que eu acredito e às vezes eu discuto por causa disso. Crença tem a ver também, está conectada aos nossos valores. Então, de tanto eu acreditar nisso, eu bato às vezes o pé que eu estou certo e o outro está errado. E quando a gente chega nesse caminho de certo e errado, parece que só existem esses dois caminhos, ou está certo ou está errado. E aí eu só tenho duas possibilidades. A partir do momento que eu começo a me ouvir, começo a ouvir o outro e começo a tirar o certo e errado, eu começo a enxergar outras possibilidades. Isso quando a gente está falando de crenças. É normal ter crenças. O importante é a gente ter consciência se essa crença não está nos limitando. Por exemplo, né, já que eu sou, né, homem, eu vou falar de machismo, por exemplo. Se eu sou um homem que tem um pensamento machista, que mulher precisa pilotar o fogão, não é para trabalhar, né? Isso é um pensamento antigo, bem antigo, graças a Deus diminuiu bastante. Talvez nem tenha mais, mas é uma crença. Eu acredito que mulheres devam ficar em casa. Se eu acredito muito nisso e eu sou um gestor, na minha equipe provavelmente eu não vou ter mulher. E aí eu perco a oportunidade de ter grandes talentos, porque as mulheres cada vez mais estão mostrando o poder e o potencial que elas têm para a liderança, porque cada vez mais a gente precisa se conectar com as pessoas e eu acredito que as mulheres têm isso naturalmente, né? Essa parte emocional. Faz sentido para vocês? Então, uma crença pode nos limitar. Quais são as suas crenças? É uma boa pergunta para você se responder também. Quebra paradigmas, né? E faz contato com a nossa essência. Se eu conseguir fazer contato com a minha essência, se eu quebrar alguns paradigmas e eu ressignificar algumas crenças, eu vou ter liderança da minha vida. O que é ter liderança da sua vida? Saber aonde eu quero chegar, saber o que faz bem para mim, saber o que realmente importa para mim e saber o que me faz feliz. Porque a partir do momento que eu sei o que me faz feliz, eu também vou atrás disso. E aí, cada um não tem certo e errado, cada um precisa saber o que faz feliz. O que faz você feliz? É outra pergunta que vocês podem responder. Então, eu dei 5 conceitos aqui para vocês. Eu queria saber se vocês gostaram mais do 1, do 2, do 3, do 4 ou do 5. Agora eu quero gostaria, né? Convido vocês a pensarem. Gostaram mais do 1, do 2, do 3, do 4, do 5? Vamos recapitular então aqui rapidinho. Eu não vou ler de novo, mas só para vocês saberem. O primeiro conceito ele fala mais da gente tirar o foco, né, uma mudança de foco dos nossos erros e dos erros dos outros para as necessidades de todos. O segundo conceito,
Vamos ver aqui se eu consigo resumir rapidinho. Ajuda a melhorar os teus relacionamentos, a ter relacionamentos mais saudáveis, para a gente não precisar usar autoridade nem passar a mão na cabeça. O terceiro conceito, ele fala sobre uma ferramenta, a CNV como uma ferramenta para co-criar soluções durante os conflitos, tá? E a gente olhar além dos comportamentos e das palavras. E o quarto conceito, ele fala da possibilidade de autoconhecimento, que a CNV nos ajuda a ter mais autoconhecimento. E o quinto conceito que eu trouxe para vocês é que a comunicação não violenta nos ajuda a desenvolver a nossa espiritualidade. Qual que vocês gostaram mais? Deem a opinião de vocês aí. A 1, a 2, a 3, a 4 ou a 5. Deixa eu tomar um chazinho aqui. Camila, bem-vinda. Que bom que você entrou. Luiz Santana. Luísa Santana. A Neidinha gostou mais do 1. Obrigado, Neidinha. A Léo Amaro é a 2, é um aprendizado incrível. A Ângela Meuer, a 2. A Paola, o conceito 1. A Beth gostou do conceito do autoconhecimento. A Fábio gostou do conceito 2 também. Obrigado. Que legal que vocês deram a opinião de vocês. Mônica, seja bem-vinda, que entrou agora. Que bom que você está aqui. Estamos já falando sobre comunicação não violenta. Então, pessoal, a CNV não é um jeito bonito da gente falar. Às vezes as pessoas pensam que a gente precisa falar bonito. Não, a gente tem que falar de maneira autêntica. Falar o que a gente está sentindo. Falar realmente o que a gente está precisando. Né? Porque a CNV, ela amplia a nossa consciência sobre nós primeiro. Sempre importante a gente primeiro olhar para nós, mas não olhar só para nós mesmos, porque senão a gente vai ser visto como egoístas. Então a gente precisa olhar para nós, olhar para o outro, e não é ficar falando bonito, não, é realmente se conectar com o que a gente está precisando e ampliar a nossa consciência. A CNV, ela tem alguns objetivos bem legais também. Quando a gente aprende, a gente consegue enxergar isso e colocar isso em prática. Quais são os objetivos da CNV? Valorizar você mesmo e os outros. Como eu falei agorinha, a gente precisa primeiro olhar para nós. Então, a gente precisa se valorizar. O Marshall Rosenberg, ele fala que quando a gente não valoriza a gente mesmo, a gente está usando um chicote na gente mesmo. A gente mesmo está se julgando, se batendo. Quando a gente olha para nós e acha que a gente não dá conta, quando a gente só atende os outros, não atende as nossas necessidades. Então a CNV, ela nos convida a nos valorizar e valorizar os outros. Porque tem um perfil de personalidade de pessoas que gostam muito de ajudar, são muito cooperativas, muito empáticas. Isso é maravilhoso. O problema é o exagero. Às vezes as pessoas começam a olhar só para os outros. A gente precisa olhar para a gente mesmo, para começar a se valorizar também como pessoa, como alguém com necessidades, com alguém com sentimentos. Aí a gente vai ficar muito mais forte, muito melhor, para que a gente possa usar esse nosso talento de cooperação, esse talento de relacionamento interpessoal e esse talento de empatia em prol dos outros também. Faz sentido para vocês? Então, valorizem-se a si mesmo e aos outros também. Deixa eu ler o comentário da Neidinha aqui. Tenho muita dificuldade nesse aspecto. Só penso ou faço por mim quando sobra tempo. Olha só, Neidinha, tu já tem consciência disso, que você só faz para você quando você tem tempo. Essa é uma grande dificuldade das pessoas que fazem muito pelos outros. Repetindo, não tem nada de errado nisso. Isso é magnífico, são pessoas com talentos maravilhosos. Porém, você está usando esse talento demais para os outros, esquecendo de quem? De si. Quanto mais você olhar para você, melhor você vai estar para os outros também. Só lembrando de não ficar, então, para o outro extremo, né? Ficar olhando só para mim. É uma luta diária esse equilíbrio de autoconhecimento e ajuda ao próximo, com certeza. É muito bom ajudar o outro. A gente se sente bem. O que a gente não pode, a gente precisa cuidar, o que a gente não pode fazer é salvar o outro. O que é salvar o outro? Até um convite para quem tem esse perfil. Cuidem para não ficar fazendo pelo outro o que ele dá conta de fazer. Porque isso se chama salvação. Se eu faço pelo outro o que ele dá conta de fazer,
Aí eu estou salvando. Como é que eu posso ajudar? Eu estimulo essa pessoa a fazer o que ela dá conta. Porque se eu fizer direto para os outros, eu nunca vou ter autonomia das pessoas. Então, em casa, com os filhos, se eu fizer tudo pelos filhos, como é que eles vão ser independentes e vão ter autonomia? Então, a gente precisa utilizar esse talento maravilhoso na medida certa. Qual que é a medida certa? Cada um tem que encontrar a sua. Faz sentido? Então, se valorizem. Muito importante isso. O que você pode fazer hoje para se valorizar? Pense. Qualquer coisa simples, não precisa nada complicado. Faça algo para se valorizar. Outro objetivo da CNV, ter mais segurança ao se comunicar com pessoas difíceis e desafiadoras. Nós temos muita dificuldade de lidar com algumas pessoas. Essas pessoas difíceis, a gente pode, inclusive, é onde a gente pode treinar a nossa comunicação não violenta. As pessoas difíceis, o Sven, que dá curso de comunicação não violenta, um dos meus professores, ele chama isso de personal trainer. As pessoas que são difíceis, desafiadoras, são seus personagens trainers. Por que já em personal trainer? Porque com essas pessoas é que você vai treinar a sua comunicação não violenta. É que nem ir para a academia. A gente precisa treinar, praticar para ter resultado. E a comunicação não violenta convida você a treinar com as pessoas difíceis, porque daí você vai praticar mais ainda a comunicação não violenta. Faz sentido? Então, a comunicação não violenta, ela te dá mais segurança, porque existe uma maneira de pensar, de me preparar para que eu possa me conectar com o outro, falar com o outro. Então, quando a gente faz o curso completo, a gente tem um pouco de estrutura para utilizar. Porém, a CNV não é nada lógico. Porém, a gente precisa de um pensamento, precisa de uma estrutura para se preparar para as conversas. Ok? Fábio falou aqui, né? Gosto muito desse conceito. Com certeza, Fábio, eu também adoro. Outra coisa que a CNV nos ensina, não levar ataques para o lado pessoal. Eu gosto sempre de falar que quando alguém te ataca, isso não é seu, isso é do outro. Se alguém está te atacando, é dele isso. É claro que machuca, é claro que mexe com os nossos sentimentos. Eu posso ficar triste, posso ficar com medo, posso ficar com raiva, mas eu tenho escolha de pegar isso para mim ou não. Porém, eu preciso desenvolver essa consciência de saber que é do outro, não é meu. E lembrem, não julguem o comportamento. Uma das maneiras de enxergar, a CNV nos convida a enxergar, é olhar para o outro, não pelo comportamento dele. Mas o que tem por trás do comportamento? Uma necessidade não atendida. Por algum motivo, ele está tendo aquela reação, aquela maneira de se dirigir a você. Então, não julgue. Ouça e tente entender o que essa pessoa está precisando. Às vezes a pessoa não tem nem consciência do quanto ela está influenciando em você. Mas você é responsável pelos seus sentimentos. Você, tendo consciência do seu sentimento, você consegue realmente fazer a gestão dessa emoção. A Camila colocou aqui, esse conceito levo como filosofia após ter feito o curso. Que legal, a Camila já fez curso de comunicação não violenta, né, Camila? Com certeza, é maravilhoso. Tô adorando a participação de vocês, continue assim, tá muito legal. Outro objetivo da comunicação não violenta, entender melhor os motivos do comportamento aparentemente estranho das outras pessoas. Às vezes a gente pensa, né, por que essa pessoa tem esse tipo de comportamento? Então a CNV ela ajuda a gente a entender, como eu falei antes, tem uma necessidade por trás. Por algum motivo ela está fazendo aquilo e muitas vezes é inconsciente. Nós temos estratégias de sobrevivência que a gente cria lá na nossa infância. Estratégias de sobrevivência. O que é a estratégia de sobrevivência? São comportamentos que a gente adota para sobreviver realmente, para ser reconhecido, para ser atendido, para ser visto, para ser percebido. Então, quando a gente cria essas estratégias de sobrevivência lá na infância, e muitas vezes pode ser
reclamando que eu recebo atenção, então eu adoto essa estratégia de sobrevivência. Se eu não ganho atenção, o que eu começo a fazer? Reclamar. Então as pessoas que convivem com vocês, que reclamam muito, talvez elas só estejam querendo atenção. A partir do momento que eu atendo essa necessidade, eu consigo diminuir a reclamação. Ela não vai cessar de vez. Eu só dei um exemplo da reclamação, mas é possível a gente olhar o que essa pessoa está precisando. Então isso, nos cursos de comunicação não violenta, a gente pode aprender, mas precisa praticar. Quem de vocês aqui que já aprendeu em algum lugar, na escola, por exemplo, vamos falar da escola, a olhar para os sentimentos e a olhar para as necessidades? Eles não ensinam isso na escola. Então a gente precisa aprender isso. E a gente já sabia fazer isso, como o Marshall Rosenberg falava, lá na nossa infância a gente já sabia, a gente já praticava a comunicação não violenta. O problema é que a gente foi criando essas estratégias de sobrevivência, foi se moldando de acordo com os grupos, com a sociedade, e a gente perdeu esse talento. Então a CNV ela resgata novamente esse talento. Estou gostando dos coraçãozinhos aí, que legal, obrigado gente. Que mais? Procurar um clima de cooperação e de valorização. Então a CNV ela ajuda a gente com essa competência maravilhosa que a gente está precisando cada vez mais, que é a cooperação e a valorização das pessoas também. Lembrem-se sempre, quando a gente está nas relações, nós estamos lidando com seres humanos com sentimentos, seres humanos com habilidades, com talentos, mas também com pontos a melhorar. Ninguém é perfeito. Então, quando a gente começa a valorizar as pessoas pelo que elas são e não pelo que elas têm, aí a gente começa a criar um clima de valorização. E aí a cooperação, ela vem junto com tudo isso. Faz sentido? Outra coisa, dirigir-se aos conflitos e resolvê-los construtivamente. É muito bom isso. Conflito é bom, eu gosto sempre de repetir. Conflito de ideias é bom. O problema é conflito de pessoas. Então a CNV ela nos ajuda a nos dirigir aos conflitos de maneira saudável também. E um outro objetivo é conduzir as conversas e discussões difíceis de uma maneira construtiva, que está muito ligado ao que eu acabei de falar agora. Tá fazendo sentido, pessoal? Mais gente entrou aí, sejam bem-vindos. Estamos falando de CNV e que legal que vocês estão aí. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês agora. Agora é para a gente praticar. Vamos lá? Vamos fazer contato? O Isauro falou algo aqui. Vamos ver, Isauro? É importante saber que o outro é meu espelho. Logo, tudo que enxergo no outro é porque está dentro de mim. Com certeza. Faz sentido para vocês? O que eu vejo no outro, o que me irrita no outro, por isso que o convite de olhar para si. Por que você ficou irritado? Tem a ver com você. Está dentro de você. A gente só enxerga o que está aqui dentro. Não existe um mundo lá fora, mas o mundo maior é o mundo interior. A partir do momento que você faz contato com o seu mundo interior, você enxerga melhor lá fora também. E o outro, todas as pessoas são os nossos personal trainers. Pode nos ajudar a nos conhecer melhor. A partir do momento que eu entendo as minhas relações olhando para mim, não para o outro, eu começo a ter mais consciência. Começo a me desenvolver. É maravilhoso isso. Quando a gente começa a entender isso, isso fica maravilhoso. Obrigado pela contribuição aí, Isauro. Maravilhoso. O Isauro trabalha com espiritualidade nos negócios, né, Isauro? Nos conhecemos há pouco tempo aí, apenas virtualmente. Que legal. Ok, agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Já que a gente está falando do que irrita no outro, né, o que irrita em mim. Me falem em uma palavra, escrevam em uma palavra agora aqui o que irrita vocês. Falem aí para mim. Uma palavra, duas palavrinhas. Eu vou até anotar aqui. É um exercício agora, um exercício interno para vocês fazerem. E eu vou fazer uma reflexão com a contribuição de vocês. Eu vou fazer só duas perguntas para vocês. Essa primeira, o que irrita vocês? O que irrita vocês no outro? Até vocês já podem fazer daí o contato com o que a gente acabou de falar. Vamos lá. Ressingenamos no outro aquilo que já conhecemos em nós. Com certeza, Eliane. Perfeito. E aí, o que irrita vocês? Falem para mim. Escrevam aí. Reconhecemos. Ah, tá. Agora reconhecemos no outro aquilo que já conhecemos em nós. Falsidade, a Camila botou ali falsidade. O que mais irrita vocês? Mentira.
Legal, vou anotar aqui para a gente fazer uma reflexão. Que mais irrita vocês? Não vou citar nomes aqui, bom, se bem que aparece aqui para todo mundo, né? O que irrita vocês? Façam contato, uma palavrinha. Falsidade, mentira, pode repetir se alguém já colocou, não tem problema. Descaso. Olha só, que mais? Naime, bem-vinda. Já estamos quase finalizando, mas que bom que tu tá aí, vamos pegar. Grosseria, Elaine botou aqui, irrita vocês. Naime, o que te irrita? Coloca aí uma palavra para nós. Tem 3 pessoas de uma empresa aqui hoje, a Paola, a Fábio e a Naime. Que legal. O que irrita vocês? Mais alguém? Alguma coisa que irrita vocês? Para a gente fazer um exercício aqui rapidinho, uma reflexão. O que irrita vocês? Injustiça. Legal. Já temos 5 coisas que irritam vocês, a gente, a maioria das pessoas. Falsidade, mentira, descaso, grosseria e injustiça. Ok? Que mais? Mais uma injustiça aí, ó. A Elaine botou injustiça também. Legal. Agora eu quero que vocês respondam a segunda pergunta. O que você precisa para se sentir bem? Vou repetir. O que você precisa para se sentir bem? Coloquem aí em uma palavra. O que vocês precisam para se sentir bem? A Camila botou, tem a equipe da Companhia da Meia também, o Léo e a Elaine. Legal, maravilhoso, mais 3 pessoas de outra empresa. Sejam todos bem-vindos. Pessoas que não sabem escutar, isso te irrita? Ok, Pri. Pessoas que não sabem escutar. Agora, o que vocês precisam para se sentir bem? Opa, Naime, confiança. Falamos sobre confiança lá no início da live, Naime. Dá uma olhadinha, vai ficar gravada. Quem entrou agora mais no final, deem uma olhada, vai ficar gravada a live que vai ajudar vocês. Empatia, lealdade, respeito, ambiente harmônico, harmonia, vou botar aqui, né? Harmonia, respeito, 2 vezes, respeito. Quem mais? Mais alguma coisa? O que vocês precisam para se sentir bem? Já veio confiança, empatia, lealdade, respeito 2 vezes e harmonia, aceitação. Com certeza, olha só, ética. Deixa eu falar sobre aceitação para vocês, como é importante. Harmonia 2 vezes. Muitas pessoas precisam ser aceitas, têm uma necessidade muito grande de aceitação. Se essas pessoas não se sentirem aceitas no ambiente onde elas estão, elas vão ter comportamentos estranhos, inadequados, que a gente julga errado, para atender a necessidade de aceitação. Tudo bem? Inconscientemente, a nossa mente precisa sobreviver. Então, é importantíssimo a gente ser aceito. É uma das necessidades básicas que a gente tem. E se eu não estiver me sentindo aceito, eu começo a ter comportamentos inconscientes. Veio igualdade, mais uma vez ética e compreensão da Marcele aqui também. Olha só, as primeiras coisas, a reflexão que eu quero fazer com vocês. As primeiras coisas que nos irritam, falsidade, mentira, descaso, grosseria, injustiça, que é isso? Isso são comportamentos que a gente julga, certo? E isso nos afasta das pessoas. Quando a gente olha para isso e esquece o que tem por trás, a gente não vai criar uma conexão. A gente não está praticando CNV. É claro que a gente vai julgar aqui dentro que foi falsidade, que foi mentira, descaso de acordo com as nossas crenças, e não tem problema nenhum nisso. Julgar é natural, é biológico. O problema é a gente ter comportamentos, ter ações ou falar isso para a pessoa. Aí a gente vai criar conflitos de pessoas, não conflitos de ideias. Então, os nossos julgamentos, o que a gente julga, e se a gente, por exemplo, eu acho aquela pessoa falsa e eu não converso com ela, porque eu acho ela falsa, porque eu estou julgando que ela é falsa. Tudo bem? Ela fez determinadas coisas que eu levei a esse julgamento que é falso. Ok, você julgou, mas se você ficar preso a esse julgamento, aí você não vai ter conexão, aí você não vai ter um bom relacionamento.
Faz sentido? Então não fiquem presos aos julgamentos. É normal a gente julgar. A gente faz um pré-conceito, principalmente das pessoas que a gente não conhece. Mas não fiquem presos. Tentem mudar o foco do comportamento para onde? Para onde a gente muda os comportamentos? O que vocês colocaram aqui na segunda pergunta? O que faz vocês se sentirem bem? Parabéns para vocês, porque tem pessoas que têm dificuldade de responder isso. Quando eu não consigo nem enxergar o que eu preciso para me sentir bem, eu não tenho nem consciência do que eu preciso. Então, olha só, as pessoas colocaram aqui: confiança, empatia, lealdade, respeito, harmonia, aceitação, ética, compreensão. O que são isso? Isso são necessidades. E as necessidades, elas nos conectam. Isso que gera pontes nas nossas relações. Isso abre portas. Isso que é comunicação não violenta. Mudar o foco das nossos julgamentos, dos comportamentos dos outros, para as necessidades que tem por trás. A partir do momento que eu entendo as necessidades das pessoas, aí eu consigo me conectar com elas. Eu vou dar um exemplo aqui, eu até anotei um exemplo para não esquecer. Ó. Por exemplo, olha só. Onde é que eu anotei aqui? Ó? Olha só, fiz essa pergunta aqui. Ó. Por exemplo, uma pessoa quer sair para jantar, um relacionamento de casal. Uma pessoa quer sair para jantar e a outra pessoa quer ficar em casa. Ainda mais nesse friozinho. Tá? Obrigado, Fábio. A Fábio está saindo. Ó, dá uma olhadinha depois no finalzinho. Obrigado por estar aqui, tá bom? Vamos pensar nessa situação. Uma pessoa quer sair para jantar e a outra pessoa não quer sair para jantar. Lembra que a CNV é uma maneira da gente encontrar soluções que atendem os dois lados? Talvez a pessoa que quer sair tenha necessidade de diversão ou de fazer contato com pessoas diferentes. Então, ela quer sair. E eu digo que eu não quero sair, eu quero ficar em casa. O que eu tenho vontade? Qual que é a minha necessidade? Talvez a minha necessidade seja de descanso, necessidade de paz. Como é que a gente atende essas duas coisas? Se a gente praticar a CNV, se a gente conseguir criar um diálogo dentro da CNV, não dizendo pro outro, ai, que besteira sair agora, tá frio, não, eu quero ficar em casa. Aí começa, um fica emburrado de um lado, o outro fica emburrado do outro. Nem um pouquinho legal isso. Como é que a gente resolve isso? Atendendo, encontrando soluções para ambos os lados. Então a gente precisa mudar a nossa intenção. A gente não deve olhar só para a intenção da gente. Ah, eu quero sair, não, eu quero ficar em casa. Se a gente ficar olhando só para um lado, a gente está dizendo que o outro está errado, a gente quer que o outro mude, aí a gente está com a intenção que não conecta nada. A gente vai ficar separado. Um vai ficar de um lado, um vai ficar do outro lado. Então, como é que se resolve isso? Conversando, dialogando. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, uma possível solução que atenda os dois lados podia ser, né? É lógico que isso é um diálogo, a gente pergunta como é que a gente pode atender, eu posso chegar para a pessoa assim, ó, pô, eu entendo que você está com vontade de sair, você tem necessidade de comer uma comida diferente, você está com vontade de experimentar novos sabores, você está com vontade de ver pessoas. Qual que é a sua necessidade? Então você vai jogando necessidades para entender a necessidade. Então eu posso chegar e eu estou com vontade, daí eu falo a minha também, né? Eu estou com vontade de ficar em casa, eu preciso descansar, hoje o dia foi tão pesado que eu estou com vontade de descansar. Mas, você sabe, eu gosto de cozinhar, então que tal eu preparar um jantar gostoso, né? Faço uma comida especial para você, o que está com vontade de comer? E aí a gente prepara essa comida num prato, a gente vai lá na nossa cama, debaixo das cobertas, assiste um filme legal que a gente escolhe junto. Que tal? É lógico que esse diálogo ele pode ser mais demorado para entender uma necessidade, mas essa seria uma solução que talvez atenda os dois lados. Então, é assim que a gente coloca a CNV na prática. Tentando entender a necessidade do outro, a minha necessidade. Lembrem-se sempre, olhem para a necessidade de vocês e olhem para a necessidade do outro. Aí você consegue criar uma conexão. Vai funcionar sempre, Jaime? Nem sempre. Mas o Rosenberg fala que quando eu olho para a necessidade, olho para os sentimentos, não julgo o comportamento do outro, converso de uma maneira
onde a gente consegue criar uma solução que atenda os dois lados, aumenta em muito a possibilidade da gente se conectar, da gente encontrar uma solução. Faz sentido? Se o outro reagir de uma maneira agressiva, não julgue essa maneira agressiva também. Tente sempre trazer a pessoa para perto de você para se conectar com você. Não funciona sempre. A gente não vai usar CNV o tempo inteiro. Mas se você tiver a intenção de se conectar com o outro, a chance é grande de funcionar. Faz sentido para vocês? O que vocês acham? Quero saber agora de vocês se está fazendo sentido. Apertem o coraçãozinho, deem um curtir aí. Isso, estou vendo os coraçãozinhos subir. Ana Paula Fiore, bem-vinda. A Ana Paula também fez curso de comunicação não violenta. Convido a olhar a live, vai ficar gravada, quem entrou agora. E aí, tá fazendo sentido para vocês? Deem um joinha, o coraçãozinho, estão subindo aí, legal, tô gostando. Que legal. A CNV, ela começa com uma mudança de intenção. Se eu quiser mudar o outro, se eu quiser corrigir o outro, a gente não vai conectar com ninguém. Quando a gente olha para o meu lado e olha para o lado do outro, a gente entra em algo que a gente chama de compreensão mútua. Os dois lados estão sendo compreendidos. Aí a gente consegue criar uma conexão. Pessoal, já são 20 horas e 51 minutos. Eu não quero terminar a live rápida, né? Contando o tempo ali. Quero saber se alguém tem alguma pergunta para fazer. Aproveitem a oportunidade. A CNV, ela é simples, mas não é fácil de aplicar. A gente precisa ter consciência, ter autoconhecimento, precisa praticar realmente. Façam perguntas aí. Perguntem para mim o que vocês querem saber antes que acabe o tempo, porque se vocês não sabem, é 1 hora só de live no Instagram. Daí ele corta. Então, para que não caia sem a gente se despedir, eu queria primeiro saber se vocês têm alguma pergunta para fazer. Vai lá. Aproveite a oportunidade. Não tem pergunta boba, não tem pergunta que não faça sentido. Tudo a gente pode ajudar. E a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. Quem é que tem uma pergunta para fazer? Qualquer pergunta em relação à conexão, a como falar com o outro, como reagir em determinados momentos, façam uma pergunta aí para mim. Estou gostando dos coraçãozinhos. Tá maravilhoso. Vocês estão amorosos. Nenhuma pergunta, gente? Aproveitem, participem, façam pergunta, não tem pergunta boba. A Beth vai ter que sair, parabéns, obrigado, matei um pouco da curiosidade. Beijinhos, beijinhos, Beth. Já tá acabando a live, mas eu quero saber se alguém tem alguma dúvida. Ninguém, nenhuma dúvida? Manda abraço para a família toda, Beth. E aí, nenhuma pergunta? Não? Opa! Numa equipe, feedback entre pares. O que tu quer saber, Naime? Feedback entre pares, qual que é a tua dificuldade, qual que é a tua dúvida? Dá para utilizar a comunicação não violenta para dar feedback, com certeza, tá? Isso dá para usar e é maravilhoso, tá bom? Mas precisa aprender a essência da CNV e precisa pensar nas estruturas lógicas dos 4 passos. Os 4 passos eu vou falar para vocês em uma outra live. Tem 4 passos para a gente pensar na CNV, tá bom? Neidinha, como fazer quando o outro lado se isola, fugindo do diálogo? Normal, Neidinha, as pessoas fugir do conflito, tem pessoas que fogem do conflito, então você precisa tentar entender qual que é a necessidade, você precisa dialogar com essa pessoa, mas de uma maneira sem julgamento. A gente precisa chegar no outro e começar a fazer perguntas do que ela está precisando, mas você precisa estar aberta a ouvir também. Dependendo do que ela vai pedir, talvez ela nem peça necessidades, às vezes ela pode começar a te atacar. Então não julgue esse ataque, ouça. Às vezes a necessidade é de desabafar, às vezes a necessidade é de reclamar, às vezes a necessidade é de ficar sozinha mesmo, e a gente precisa respeitar isso também, se a pessoa pedir, certo? Mas ofereça o seu ouvido, ofereça o que você realmente pode entregar de melhor para ela. Se ela continuar fugindo, não insista demais, mas de vez em quando você pergunta o que você pode fazer. Vá de coração aberto. Não tem erro nenhum, as chances são grandes. Não quer dizer que vai funcionar, mas a chance é grande. Se comunicar sem pré-julgamento, com certeza. A Pri botou aqui, né? Se a gente começar a julgar, já for na conversa, né? Neidinha, se você for na conversa já falando
que o outro está errado, que o outro precisa mudar, não vai gerar conexão. Precisa realmente ir com a intenção de compreender o outro. Ok? Mais um comentário. Todo comportamento esconde uma necessidade, com certeza. É muito importante ouvir. Perfeito, Jaime. Obrigado, Marcele. Por trás de todo comportamento tem uma necessidade. Essa é a frase do Rosenberg. Eu sempre gosto de enfatizar um pouquinho mais. Por trás de todo comportamento julgado por nós inadequado, tem uma necessidade não atendida. Então, a pessoa se isolou, ela tem uma necessidade não atendida. Você precisa entender que necessidade que tem por trás. Se você conseguir atender, aí você consegue se conectar. Faz sentido para vocês? Então, Naime, dá para usar a CNV no feedback? Com certeza. Talvez eu faça uma live em algum momento só de feedback. Acho que é uma boa. Com um foco na CNV, que é importante. E eu acho que é uma das melhores maneiras. Inclusive, eu ensino isso nas empresas também. Pessoal, mais alguma pergunta? Eu trouxe um pedacinho da nossa CNV, tá bom? Paola, como dar feedback para uma pessoa de um comportamento inadequado, sem ser indelicada? Pois é. Primeiro precisa entender, mesma coisa, Paola, que comportamento que tem por trás disso que você julga inadequado. Você está julgando inadequado. Olhe primeiro para você. Por que isso está te incomodando? Que necessidade não está sendo atendida? Aí você precisa entender a sua necessidade, para também depois poder fazer o pedido para ela. Porque se você entende a sua necessidade, não é só entender, eu preciso saber pedir depois também, que é o que a CNV ensina também. E tenta entender a necessidade do outro também, através de perguntas. E cheguem numa solução. Se você for para a conversa sem julgamento, sem querer mudar o outro, sem dizer que ele está errado, sem dizer que está inadequado o comportamento, a chance aumenta bastante. Se esse comportamento se repete bastante, talvez seja um comportamento que ele é inconsciente dele e você precisa trazer para a consciência dizendo o que está acontecendo, sem julgamento. Se ela está chegando sempre atrasada, eu estou julgando. Então, colhe fatos e dados. Terça e quarta você chegou tal horário e aí gostaria de saber o que você está precisando, o que eu posso fazer para te ajudar. Vá de coração aberto, oferece ajuda, sem julgamento. Isso ajuda bastante, tá bom? Tá acabando o nosso tempo aqui. Sempre pense, né, o que o outro está precisando. Provavelmente vou trazer mais lives sobre comunicação não violenta, com outros focos. Hoje a gente deu uma rápida explanação aqui sobre isso. Quero terminar a live com uma frase do Rosenberg, já me deu aqui na live que tem 2 minutos para acabar, uma frase do Rosenberg que eu gosto bastante, tá? Então, para finalizar a nossa live, o que almejo em minha vida é compaixão, um fluxo entre mim e os outros com base numa entrega mútua, do fundo do coração. Essa é uma frase do livro do Marshall Rosenberg. Vou repetir para vocês. O que almejo em minha vida é compaixão, um fluxo entre mim e os outros com base numa entrega mútua, do fundo do coração. Então vá sempre de coração aberto, olhe para a pessoa, entendendo que é um ser humano, com as suas necessidades, que a chance de se conectar realmente aumenta bastante. Obrigado pelos feedbacks, Camila, obrigado pelo feedback, Marcele, obrigado. Oi, Cláudia, que bom que você está aqui, dá uma olhadinha na live que vai ficar gravada. Elaine, muito bom, obrigado, Elaine. Ângela, obrigado a todos por estarem aí, por comparecer. Eu acredito que a comunicação não violenta pode mudar o mundo. Pri, obrigado também. Manda um abraço para tua mãe, manda um abraço agora esqueci o nome do teu marido, mas manda um abraço para ele também. Agradeço a todos aqui pela participação de vocês e espero vocês numa próxima live, provavelmente semana que vem, mais uma live aqui e vou provavelmente continuar as reflexões com a comunicação não violenta. Muito obrigado. Um grande abraço a todos e espero encontrá-los o quanto antes. Obrigado, Claudinha, sou teu fã também. Obrigado, Paola. 19 segundos para acabar. A minha esposa acabou de entrar. Oi, Claudete. Que bom que vocês estão aqui. Um grande abraço a todos. Tá acabando o tempo e até mais. Tchau para vocês. Fiquem bem. Se cuidem.